A primeira vez que eu ouvi falar no Morro do Castelo foi em uma fala de uma artista em 2014. Ela se chama Ana Maria Tavares e ela tinha ido participar de uma residência, que é participar do ateliê de gravura da Fundação Iberê Camargo. E quando ela foi apresentar, ela fez uma fala sobre o trabalho que ela desenvolveu. E ela mencionou essa história, ela não mostrou as imagens do desmonte do Morro do Castelo, mas ela contou um pouco a história do fotógrafo, que é Augusto Malta, que fotografou grande parte, quer dizer, todo o desmonte do Morro do Castelo e muito mais. Na realidade, ele era um funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro, fotógrafo contratado pela Prefeitura, e ele registrou, mais ou menos do começo do século XX, por mais ou menos 35 anos, a história do Rio de Janeiro. Ele documentou isso, todos os eventos relacionados à prefeitura. E ela descreveu o acontecimento, que era um morro sendo destruído com jatos d'água. E ela comentou como para ela essas imagens eram impressionantes. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar um pouco desse assunto, do Morro do Castelo. Foi através da descrição de uma fotografia feita por essa artista. Então, a partir disso, eu comecei um pouco a pesquisar imageticamente, isso desde 2014. Quando abriu o edital do Arte Sônica, eu resolvi desenvolver esse projeto. Então, esse projeto acabou se modificando completamente da versão inicial. Era uma visita guiada à paisagem que desapareceu, né? A ideia seria percorrer a zona do centro do Rio de Janeiro onde existia o Morro do Castelo, acompanhado de 3 atrizes que contariam a história do morro. Então esse era o meu in process. E durante o percurso de trabalho, isso se tornou muito mais interessante do que o resultado final, que era uma instalação. O que, enfim, eu acho que quando a gente constrói um projeto para um edital e ele tem várias regras e várias normas, você promete muitas coisas e você não tem muita ideia um pouco do tempo que isso vai levar e do tempo de pesquisa das coisas. O que acontece é que a minha residência de 2 meses, mesmo ficando só com a visita guiada como produto final, ela, ao invés de ser uma residência de 2 meses, ela já está no seu 5º mês de realização. Mas o que aconteceu foi que, para fazer a visita guiada, eu precisava, de alguma maneira, ter uma propriedade muito grande da história do Morro do Castelo. E ter uma propriedade muito grande da história do Morro do Castelo implicava em ter uma propriedade muito grande da história do Rio de Janeiro, porque em certo momento esse entrelaçamento ficou bastante evidente na pesquisa. Então, o que eu fiz nesses meses todos, que é quase um trabalho invisível, foi um levantamento bibliográfico e iconográfico sobre o Morro do Castelo e atrelado à cidade do Rio de Janeiro. O primeiro passo foi construir uma imensa linha do tempo do Morro do Castelo, que figurou desde a fundação da cidade do Rio até o desmonte, que deu mais ou menos 50 páginas. Depois disso, foi separado em temas, em um recorte temporal e temático. Acompanhado disso, eu visitei várias vezes o centro do Rio de Janeiro, tentando identificar o que restou da paisagem. O que restou naquele centro, o que é mais antigo e o que acompanhava o Morro do Castelo é a Igreja da Misericórdia, uma parte da Santa Casa e a Ladeira da Misericórdia. São talvez os pontos do Rio de Janeiro mais antigos, que estão presentes na paisagem até hoje. Então eu tive que fazer esse mapeamento, identificando os pontos e entrelaçando esses pontos com a história do Morro do Castelo e a história do Rio de Janeiro. Então, essa linha do tempo migrou para uma escaleta, foi quase uma construção de roteiro, na realidade, e uma espécie de eleição dos pontos a serem percorridos e quais os temas e quais os assuntos que poderiam ser falados nesses locais. Os lugares são desde lugares com importância histórica inegável, como a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes, até um estacionamento bastante tosco. Então, a visita vai mesclar esses pontos. E agora, nesse momento, então, depois dessa escaleta, foi construído o texto, e agora eu estou na fase de tratamento desse texto, tentando diminuir, porque
foram escritas mais ou menos 200 páginas para ser reduzida para uma construção de uma narrativa clara, enfim. Nesse mês eu vou trabalhar com as atrizes, ensaiando e percorrendo esse espaço. E o trabalho vai ser efetivamente um evento paralelo da exposição. O Adriano, que é o mentor do projeto, ele foi fundamental, porque eu desenvolvo alguns trabalhos com ele há algum tempo já. Por sorte, ele era da mentoria do Arte Sônica. E ele, eu colaborei muitas vezes com ele em alguns trabalhos de artes visuais, mas eu colaboro principalmente com cenografia dos trabalhos que ele realiza em teatro. E, na realidade, o meu assunto e todo esse processo de trabalho que tem a ver com a construção de roteiro de uma visita guiada, ele de alguma maneira está me ajudando muito porque é o trabalho dele, afinal de contas. Ele monta peças, ele adapta roteiros, então ele está sendo fundamental como essa pessoa que está me auxiliando em como contar essa história. E acho também que ele está colaborando, e tanto as atrizes vão colaborar também, porque elas, ao pegar o texto, elas vão saber também como contar essa história, vão sugerir modificações. Então, que é uma coisa bastante interessante. Possivelmente esse texto vai acabar ganhando a autoria delas também, porque elas vão interferir nesse material todo. Então, um dos pontos básicos do projeto, do Memorial para um Apagamento, é contar a história dessa paisagem, desse morro que não existe mais. Então, talvez eu consiga aclarar um pouco essa ideia falando um pouco do caminho da própria visita guiada, né? Que ela vai começar com um resumo muito geral sobre o que foi o Morro do Castelo e o que foi acontecendo com ele ao longo da existência dele, até culminar nos anos 20, quando ele vai começar a ser arrasado. Isso também, eu acho que talvez seja uma coisa a ser ressaltada, é que eu acho que estar no Rio de Janeiro, às vezes, não te dá muita dimensão da paisagem que tu tá, de que a história que você estuda na escola, ela aconteceu aqui, a maior parte dela. Então, sei lá, você lê um livro bastante interessante, exemplo, o livro do Rui Guerra sobre o samba, sobre o samba-canção, né? Quando você começa a ler a introdução do livro, você começa a ler que essa história está sendo contada a partir de uma paisagem que você passa cotidianamente, né? Então, aquilo ali aconteceu ali do lado de onde você está, né? E é um pouco o caso do centro histórico, o centro do Rio, né? Acho que propor essa visita guiada a esse morro que não existe mais é um pouco confrontar um pouco o que da história resta na paisagem, né? E não só da história, mas quais os personagens que estão um pouco envolvidos nessa história. Para construir essa visita guiada, eu estou elencando personagens. Cada ponto dessa visita vai apresentar um personagem distinto, que tem a ver com a história que vai ser contada. Pessoas que estão diretamente ou indiretamente envolvidas na história do Morro do Castelo. Construir essa narrativa, contar essa história na frente desses pontos, contar essa história na falta do objeto, né, que é o motivo para estar sendo contada essa história, acaba talvez sendo mais interessante do que meramente construir uma instalação sobre o Morro do Castelo. Porque talvez eu acredite um pouco que... E talvez tenha a ver um pouco com o momento que a gente está vivendo, onde a gente está perdendo um pouco a noção do que é real e do que é ficção, né? Eu acho que isso está acontecendo de uma maneira bastante profunda, e também revisitar um pouco uma história
essa história da paisagem. É um pouco também revisitar o quanto ficcional parece essa história, e o quanto atual ela pode ser, porque efetivamente todas as reviravoltas e uma condenação de um desaparecimento de um morro que levou mais ou menos 220 anos, então luta-se para destruir uma paisagem com 220 anos de história de luta para apagar a paisagem, e de também uma briga de narrativas sobre o que é esse morro, o que esse morro representa, que é, afinal de contas, o primeiro lugar do Rio de Janeiro, né? Então, efetivamente, é o ponto onde a cidade é o ponto inicial, é o start do Rio de Janeiro, que se desenvolveu toda a urbe a partir desse ponto. E também uma espécie de briga de narrativas que pouco ligava para os próprios moradores do morro. Então, os principais ausentes da discussão toda a respeito do morro são os moradores. E todas as teorias e todas as ideias que embasaram um pouco esse projeto de arrasamento. No começo do século XVIII, mais ou menos, o principal problema no Rio de Janeiro, segundo os médicos e engenheiros, eram os morros. Por que os morros? Porque os morros eles não deixavam que o Rio de Janeiro fosse ventilado pelas águas, pelos ares que chegavam do oceano. Então, talvez essa falta de ventilação seria o grande motivo para o número de epidemias que estavam acontecendo. E como o Morro do Castelo era o morro na frente, que estava mais imediatamente próximo da água, né, ele teoricamente bloquearia todos esses ares que deveriam entrar no Rio de Janeiro. Então, a partir disso, mais ou menos 200 anos antes do arrasamento do morro, o morro começou a figurar em várias listas e sugestões de melhoramento da cidade, dados pelos médicos e pelos engenheiros. E a outra razão também para o arrasamento do Morro do Castelo ganhar a força que ganhou esse projeto foi uma lenda que existiria desde os jesuítas, que era de que os jesuítas escondiam ouro nos subterrâneos do Morro do Castelo. Mas, na época e depois, começou a se cogitar, surgiram alguns documentos, principalmente no começo do século XX, que embasavam a existência desses tesouros. Mas essa lenda, de alguma maneira, ela habitou o imaginário de muitas pessoas e talvez ela tenha sido um pouco esse motivo por trás, tanto da condenação do Morro do Castelo pelos engenheiros e pelos médicos, quanto essa percepção de que era um lugar degradado, um lugar que era uma favela, que a gente vai encontrar um discurso completamente divergente no discurso dos irmãos, que é a Florinda e o Francisco, que são as únicas pessoas que tiveram seus depoimentos coletados, as únicas pessoas que moraram no Morro do Castelo e tiveram seus depoimentos coletados. Na narrativa deles, eles vão descrever um pouco o que era o morro, como é que era morar no morro, e que o que eles falam é uma versão completamente diferente do que saía na imprensa e do que era pregado pelo poder público, né? Como o Morro do Castelo era pintado na época. A ideia, talvez, de contar essa história presenciando a ausência de uma paisagem seja um pouco também contar sobre os personagens que habitaram ela, sobre as transformações dessa paisagem, sobre as histórias e as muitas versões que embasaram um pouco esse arrasamento e esse acontecimento. As pessoas, ao tomarem conhecimento da pesquisa, ou as pessoas ao participarem da visita guiada, a gente deseja, uma artista deseja que o trabalho possa causar muitas coisas, mas talvez eu queira simplesmente contar essa história. Eu acho que as pessoas precisam saber sobre essa história. Eu acho que essa história ela é contada com uma certa frequência. E talvez seja uma espécie de ferida para a cidade do Rio de Janeiro. Justamente porque é o ponto inicial da cidade e que é uma coisa que foi destruída. E eu acho que essa história ela está cada vez ganhando mais visibilidade, principalmente no ano passado que surgiu o primeiro documentário
sobre essa situação, que é o desmonte do monte. Mas eu acho que talvez contar essa história seja suficiente. Ao contar essa história, que essa história reverbere nessas pessoas que forem, né? Enfim, e que faça elas pensarem um pouco sobre essa história. Talvez esse seja o meu maior desejo para esse trabalho.